Sejam todos bem-vindos ao canal Resumão Filmes e Séries. Hoje veremos um filme de 2016, Como Eu Era Antes de Você. Então vamos começar. O filme começa com William Traynor, conhecido como Will, um banqueiro de sucesso, e também um homem muito bonito. Ele tem uma namorada linda chamada Alicia, e tem uma vida feliz juntos, cheia de expectativas para o futuro. Uma manhã sua vida aparentemente perfeita toma um rumo inesperado, quando ele sofre um terrível acidente. Estava chovendo, Will saiu atrasado para o trabalho e não podia andar de moto. Então decidiu pegar um táxi. Enquanto atravessa a rua sem prestar atenção, é atingido por uma moto e perde os movimentos da parte do corpo. Então podemos ver Luísa. É uma garota que adora usar roupas coloridas, ela adora contar piadas inapropriadas quando está nervosa. Ela foi demitida do seu emprego na padaria, pois seu patrão fechou o estabelecimento. Ela mora com seus pais, onde ajuda com as despesas de casa. Seu pai logo fica preocupado como vão pagar as contas, e diz que ela precisa arrumar um novo emprego o quanto antes. O problema é que falta empregos em sua cidade. Na cena seguinte, podemos ver seu namorado Patrick, que a incentiva a procurar uma agência de empregos. Quando ela vai até a agência de empregos, eles procuravam uma vaga que se enquadre para Luísa. Então ele encontra uma perfeita que não requer muita experiência. Cuidar de um homem com deficiência. O trabalho pagava super bem, ela precisa apenas trocar suas roupas e se apresentar. Ela terá que dirigir, alimentar e ajudar o homem em questão. Apenas por 6 meses. É a 50ª vez que tentam contratar alguém, estão realmente desesperados. Luísa aceita instantaneamente a oportunidade. De volta a casa, a mãe a ajuda a se vestir melhor de uma forma mais apropriada. É completamente oposto ao estilo de Luísa, ela odeia se vestir assim. Mais tarde ela pega o ônibus para o castelo de Traynor, onde a mãe de Will, Camila, está esperando por ela. Logo Camila começa a entrevista, onde percebe que Luísa está bem nervosa. Então ela explica a situação e pergunta se ela teria disponibilidade para trabalhar. Ela diz que poderia começar quando ela quisesse. Camila então a leva para conhecer Will. Luísa está muito animada e feliz com a oportunidade. Camila vai explicando como funciona tudo, e diz a Luísa para que ela vista algo menos provocador. Ela diz que Will tem dias que está com bom humor, tem dias que nem tanto. Quando Luísa conhece Will, ela coloca um sorriso trêmulo no rosto e encara Will. A aparência de Will um pouco largada, cabelo vai na altura dos ombros e ele tem uma barba cheia, diferente de sua aparência bem cuidada antes do acidente. Ele estreita os olhos para Luísa e quando ela se apresenta, ele começa a fazer barulhos e caras estranhas que deixam todos na sala desconfortáveis. Camila implora para ele parar, e depois de algum tempo zombando de Luísa, ele mostra que tratava-se de uma brincadeira e se apresenta para ela. Ela volta para casa e conta para sua família que conseguiu um emprego, então todos comemoram. Na cena seguinte, Louise chega para o trabalho. Então o enfermeiro Nathan explica que tem um livro com todo o direcionamento que Luísa precisa seguir. Ela fica confusa com tantas explicações. Ele reforça que ela não pode exagerar nos remédios de dormir, pois deixa Will ainda mais nervoso. Luísa se aproxima de Will e fala que eles poderiam dar uma volta de carro. Logo ele demonstra não ter interesse em fazer nada, diz que ele apenas existe e que não tem vontade de fazer nada. Will chega a comentar que sua mãe Camila mencionou que Luísa era uma pessoa bem falante e que ele gostaria que ela falasse menos. Então ela, bem assustada, diz que vai para a cozinha, caso ele precise de algo basta apenas chamar. Alguns dias se passaram e podemos ver que Luísa sempre chega ao trabalho com um sorriso no rosto, tentando sempre alegrar e se aproximar de Will, o que não tem tido sucesso. Sua irmã Trena aconselha ela para dar-lhe tempo para que Will se acostume com ela, então talvez ele a trate melhor. Luísa está pensando em desistir quando Trena diz que vai se mudar com o filho, então isso vai ser um salário a menos para sua família. Sem outra opção, Luísa tem que continuar trabalhando para Will. No dia seguinte, a ex-namorada de Will e seu melhor amigo o visitam. Luísa fica bem quietinha durante a visita, mas enquanto ela traz café para eles, ela ouve Alicia dizendo a Will que ela e seu melhor amigo estão juntos agora. Will os parabeniza sarcasticamente e eles vão embora logo em seguida. Will fica compreensivelmente louco e quebra todos os seus retratos em um acesso de raiva. Luísa corre ele e diz a ele para não se mover enquanto ela limpa as coisas.
Mais tarde naquele dia, Luísa reclama com seu namorado Patrick sobre toda a situação. Ela não consegue acreditar que sua ex-namorada e amiga poderia fazer isso com ele. Patrick discorda dela, ele acha que se fosse ele naquela situação, ele não seria capaz de passar o resto da vida assim. Então ele pergunta se ela quer ir para a Noruega para passar as férias e quando ela diz sim, ele comemora com os amigos. Confuso, Luísa pergunta por que ele está comemorando, e ele explica que vai ao triatlo. Luísa está chateada, mas não há nada que ela possa fazer. No dia seguinte, Luísa tenta consertar os retratos de Will e ele fica bravo com ela por causa disso. Então Luísa desabafa e diz que mesmo que Will não goste dela, ela vai continuar no trabalho, pois ela precisa desse emprego. Will fica surpreso e pede para que ela guarde as fotos na gaveta. Para Will, Luísa acaba de ficar mais interessante. Com o passar dos dias, o relacionamento deles melhora um pouco. Will deixa de ser um idiota o tempo todo. Eles assistem filmes estrangeiros juntos, algo que Luísa nunca fez antes, e ele até faz perguntas sobre sua vida. Ele está surpreso com o quão simples a vida dela é comparada com o que ele costumava fazer antes do acidente. Um dia eles estão no hospital, quando Luísa descobre que Will nunca melhora, e que ele tem muitos problemas de saúde. Luísa fica surpresa, porque achou que não era uma coisa permanente, e que com fisioterapia suficiente ele iria melhorar. Seguindo em frente já está no inverno. Luísa já trabalha com Will há alguns meses. Está nevando e Will fica com calafrios, então Luísa resolve ficar com ele a noite toda. Enquanto ele está dormindo, ela pega o notebook dele e assiste a um vídeo que ele fez antes do acidente. No vídeo, Will pula de penhascos, pratica todo tipo de esportes radicais enquanto seus amigos gravam ele. Quando ele acorda novamente, Luísa pergunta o que aconteceu e ele conta sobre o acidente. Então ele pede que ela conte uma história divertida, e ela conta sobre sua infância. Suas histórias compartilhadas aprofundam ainda mais sua tentativa de amizade, e eles começam a passar mais tempo juntos. Nas conversas, Will incentiva Luísa a viver a vida de uma forma mais divertida. Luísa diz que ela deveria ir para a universidade e estudar moda que ela adora, mas sua família precisava de ajuda. Will vê potencial em Luísa, e diz que ela deveria aproveitar mais a vida. Mais tarde naquele mesmo dia, Luísa ouve os pais de Will discutindo sobre seu desejo de acabar com sua vida em 6 meses. Seu pai concorda, mas sua mãe não quer perder o filho. O que é pior, não é a primeira vez que Will tenta acabar com sua vida. Agora Luísa tem uma decisão difícil de tomar. Ela está abalada com o que escutou e não quer se apegar a Will sabendo que poderia perdê-lo em 6 meses. Quando ela conta isso para sua irmã, Trena sugere que ela aproveite esse tempo para ajudá-lo a aproveitar a vida. Coloque o dinheiro que seus pais têm para um bom uso. Esperançosamente, se tudo der certo, ela pode até fazer Will mudar de ideia. Luísa começa a preparar atividades para Will com a ajuda de seus pais. Eles vão assistir a uma corrida de cavalos e não acaba bem. Mas Luísa está determinada. Ela convida Will para assistir a um show de Mozart com ela e ele concorda. É um encontro. Luísa tira seu melhor vestido, e fica linda em um vestido vermelho. Durante o concerto ele observa a reação de Luísa em vez da orquestra e ela não percebe. Will quer se sentir como se fosse apenas um homem que acabou de sair com uma garota de vermelho. No dia seguinte, Luísa convida Will para conhecer seus pais e seu namorado em seu jantar de aniversário. Surpreendentemente ele aceita, o que deixa Luísa muito feliz. No dia do jantar, Luísa mal consegue conter sua felicidade. O namorado dela chega quase 30 minutos atrasado, e não está vestido para a ocasião. Durante o jantar, enquanto Luísa ajuda Will a comer, Patrick observa, e não fica feliz com sua namorada cuidando tão bem de outro homem. O relacionamento deles não parece estar indo muito bem, porque Patrick pensa apenas em si mesmo. Tanto que dá a Luísa um colar com seu nome escrito nele para o aniversário dela. Enquanto isso, Will dá a ela um presente atencioso que ela adora, as meias de abelha que ela tinha quando criança. Luísa está estática e é óbvio que seu presente era melhor que o de Patrick. Ele não está feliz com o relacionamento de Luísa com Will, mas ele não menciona isso para ela. Um dia, ele recebe um convite para o casamento de Alicia e seu melhor amigo. Will pergunta se ele pode levar Luísa para algum lugar, e ela diz que sim. Eles vão para o lugar preferido de sua infância, um lugar no castelo onde ele costumava brincar muito.
Lá ele confessa a Luísa que o melhor lugar do planeta é Paris, e que se lembra das vezes em que foi lá no passado, para comer croissants e beber café, enquanto lindas garotas francesas olhavam para ele. Luísa sugere que eles vão lá juntos. Mas Will não quer ir para um lugar onde ele tinha boas lembranças e contaminá-lo. Se odeia agora, odeia não poder fazer as coisas que costumava fazer antes do acidente. Os olhos de Luísa se enchem de lágrimas enquanto ela o ouve. Will a surpreende, porém, quando ele diz que quer ir ao casamento de Alicia com ela. Mais tarde naquele dia, Luísa chega em casa e vê que sua mãe se vestiu bem. Ela vai comemorar o novo emprego de seu pai. Agora ele está trabalhando para os Traynor no castelo. O trabalho vai ajudar financeiramente a família, e dar uma folga para Luísa, porque ela tem trabalhado sem parar para ajudar na casa, em vez de compartilhar a empolgação de seus pais. Luísa fica chateada. Ela liga para Will para conversar com ele sobre isso. Ela sente como se estivesse se aproveitando dele, mas ele nega. Ele diz a ela que foi uma coincidência, mas também que é uma perfeita oportunidade para ela pensar em si mesma pela primeira vez e abrir suas asas. Luísa não sabe o que fazer com isso. No dia seguinte, as coisas voltaram ao normal entre eles. Luísa está trabalhando quando alguém bate na porta. É um homem estranho vindo para se encontrar com Will. Luísa acha estranho, já que ele raramente recebe visitas, e o homem não parece amigo de Will. Will diz a ela que eles conversarão em particular, e ela os deixa em paz. Ela é muito curiosa para seu próprio bem, no entanto. Ela pesquisa o nome do homem no Google e descobre que ele é advogado especialista em testamentos. É como um banho de água fria para ela. É óbvio que Will não desistiu da ideia de morrer. Luísa conta isso para a mãe e ela acha surpreendente porque ele parecia mais feliz nos últimos meses. Luísa concorda, mas não há muito a fazer agora. Antes de deixar Camila, ela pede a Luísa que cuide dele no casamento de Alicia. É o grande dia e Luísa e Will estão lindos. Quando Alicia entra na igreja com o pai dela, Will olha para ela, e provavelmente se pergunta se poderia ter sido ele se casando com ela há alguns anos atrás. Luísa percebe, mas não há nada que ela possa fazer para aliviar a dor dele, ao ver alguém que ele amava se casar com outro homem. Mais tarde, na recepção, o ex-colega de trabalho de Will aparece, e diz que seu escritório não é o mesmo sem ele. Então, quando Luísa chega, ele comenta que a vida de Will não é tão ruim, se ele estiver namorando uma mulher como ela. Luísa, que não está acostumada a receber elogios pela sua aparência, não entende que o homem estava elogiando ela. Will faz questão de dizer a ela francamente que ela está linda. Depois de algum tempo, Luísa está bebendo enquanto Will observa Alicia e Rupert dançarem. É óbvio que o casal está apaixonado um pelo outro. Uma mulher aparece na mesa deles e inicia uma conversa com Luísa. Ela é madrinha de Alicia, mas não tem uma boa opinião sobre a noiva. Ela diz que foi uma pena que Alicia tenha deixado Will ir, que ele é um bom homem, enquanto Rupert fica pensativa enquanto olha para Will. Poucos momentos depois, Alicia passa por aqui e agradece a Will por ter vindo. Ele conta a ela uma mentira sobre o presente que comprou para ela, e quando ela vai embora, Luísa e ele riem juntos disso. A pista de dança está disponível para os convidados, então Luísa convida Will para uma dança. Ela senta no colo dele, enquanto ele controla a cadeira de rodas, o que deixa os convidados da classe alta horrorizados com seu comportamento impróprio. Nenhum deles se preocupam com o que as outras pessoas estão pensando. Eles estão presos em seu próprio mundo. Will pede para Luísa se aproximar, pois ela tem um cheiro incrível. Então ele brinca que ela nunca colocou os seios tão perto do rosto dele, o que ela responde que ele nunca teria olhado em seus seios se ele não estivesse em uma cadeira de rodas. Ele estaria procurando a loira de pernas compridas como Alicia, enquanto Luísa estaria servindo bebidas. Will concorda com ela, mas diz que antes era uma pessoa rude. Enquanto Luísa se diverte com a honestidade dele, Will confessa a ela que ela é a única coisa que faz com que ele queira acordar de manhã. Luísa diz a ele que eles deveriam ir a algum lugar juntos, onde ele quiser, só os dois. Will finalmente concorda, e Luísa fica muito feliz. Eles passam aquela noite juntos em um hotel, mas nada de romântico acontece. Quando eles voltam para casa, Will está suando, o que significa que seu corpo está com problemas, mas ele não se importa. Ele teve um ótimo tempo com Luísa, e isso é tudo o que importa. Agora Luísa precisa dizer a Patrick que ela não vai mais para a Noruega com ele. Ela explica que precisa trabalhar.
Patrick está chateado porque o trabalho é a prioridade dela no momento, não ele. No meio de sua discussão, Luísa recebe uma mensagem de que Will está no hospital por causa de uma pneumonia. Luísa vai correndo para lá, e fica no hospital até o Will acordar. No dia seguinte, ela vai para a casa dele, e lá ela conversa com Nathan. Ele diz a ela que a vida de Will é difícil, eles são um idiota. Luísa sofre de dores e pesadelos. Ele não pode julgar Will pelo que ele quer fazer, porque não é ele quem está sofrendo. Ainda, Luísa não consegue pensar na morte dele. Seu plano é consultar outros médicos para ter certeza de que não há mais nada a fazer por Will. Quando ela volta para casa, ela tem uma surpresa. Patrick os fez um jantar, e ele pede desculpas pela maneira como se comportou. A trégua deles não dura muito, porque Patrick descobre que a viagem que Luísa está planejando fazer com Will é cheia de coisas românticas que geralmente os casais fazem, como massagens e banheiras de hidromassagem sob as estrelas. Eles discutem novamente e Patrick vai embora. Chega o dia da viagem. Eles se divertem muito lá, e até Nathan encontra uma mulher para sair com ele. À noite, Will pede a Luísa que fique com ele em seu quarto e ela aceita. Quando ela ajuda a acomodar Will na cama, o clima entre eles muda. Ela está perto do rosto dele e eles estão olhando profundamente nos olhos um do outro. Lentamente e hesitantemente, eles se beijam. É muito romântico e um grande passo em seu relacionamento. No dia seguinte, eles estão mais próximos do que nunca. Luísa vai mergulhar, então à noite, eles estão olhando as estrelas na praia quando Luísa se senta no colo de Will. Eles se beijam novamente, mas antes que as coisas avancem, Will diz que precisa contar algo a ela. Ele vai contar a ela sobre seus planos de terminar com sua vida, mas Luísa o interrompe e diz que já sabe. Então ela diz a ele que ela poderia fazê-lo feliz se ele permitir, mas Will não quer ter uma vida que seja tão diferente do que ele estava acostumado. Ele era um homem muito ativo, adorava praticar esportes e vivendo a vida ao máximo. Infelizmente agora sua vida é uma luta. Luísa implora para que ele entenda para tentar dar uma chance a ela. É inútil. Will tem medo de que um dia ela se arrependa de ter ficado com ele, e ele não quer que esse dia chegue. Ele diz a ela que quer que ela tenha uma ótima vida com alguém que possa dar a ela. Enquanto Luísa implora para ele reconsiderar, ele diz que está grato pela noite que ela lhe deu. Ele decidiu ir para a Suíça quando eles voltarem, e terminar as coisas lá. Ele até pede que Luísa vá com ele. Luísa não consegue aceitar isso. Ela o chama de egoísta, porque ele quer que ela assista a pior coisa, que é vê-lo tirar a vida. Antes de ir embora e deixá-lo sozinho, ela diz a ele que ela se arrepende de ter aceitado o emprego e de conhecê-lo. Will grita atrás dela, mas ela não retorna. Luísa está pronta para voltar para casa e as coisas estão muito estranhas entre eles. Eles estão em silêncio toda a viagem. Quando eles chegam, os pais de Will estão lá esperando por eles, e eles estão felizes ver Will indo tão bem. Seu pai sugere que eles vão comer em um restaurante, e Luísa rejeita e vai embora. Camila vai atrás dela, e Luísa pede desculpas e diz que eles não precisam pagar a ela. Camila começou a chorar porque a saída de Luísa só poderia significar uma coisa: que Will não mudou de ideia, nem mesmo por ela. Durante o jantar com os pais, a mãe não consegue acreditar que os pais de Will estão dispostos a deixá-lo morrer assim. Ela acha que é errado, e não quer que Luísa testemunhe o que ela considera assassinato. Mais tarde, seu pai a conforta dizendo que não é culpa de Luísa que Will não tenha mudado de ideia. Ele também diz a ela que eles foram embora para a Suíça naquela manhã, e Luísa se pergunta se cometeu um erro ao não ir com eles. O pai dela sugere que ela ligue para eles, talvez dê tempo de ela ir. A irmã de Luísa leva ela para a estação de trem, depois ela vai para onde Will e seus pais estão. É um país lindo, as casas com vista para um jardim cheio de flores. Luísa entra e vê-o deitado no cama. Seus pais estão com ele, mas vão embora para lhes dar privacidade. Luísa deita-se ao lado dele e pede que ele lhe conte algo de bom. Ele canta para ela a mesma música que ela cantou para ele meses antes. Eles se encaram enquanto ele canta, e então se beijam pela última vez. A seguir, Will pede a Luísa que ligue de volta para seus pais. Está na hora. Semanas depois, após a morte de Will, ela recebe uma carta com instruções para ela ir a Paris. Ela vai até lá e faz o que Will pede. Ela usa meia calça de abelha e vai ao café que ele mencionou ser seu lugar favorito. Ela pede croissant e café preto enquanto lê a carta dele.
Ele diz a ela que quando ela voltar para casa, seu advogado, o mesmo que ela tinha visto em sua casa meses antes, lhe dará acesso a uma conta bancária com dinheiro suficiente para que ela possa fazer o que quiser no futuro. Ele diz a ela para não surtar, porque não é o suficiente para ela não fazer nada pelo resto da vida. Mas ela pode recomeçar e fazer o que quiser, coisas que ela nunca poderia fazer porque ela estava sempre colocando sua família antes de si mesma. Ele diz a ela para passar a vida com ousadia e livremente. Além disso, que ela está em seu coração desde o momento em que entrou em sua casa. Quando a viu na sua sala com seu grande sorriso, roupas coloridas ridículas, piadas ruins e falta de jeito. Ele fala para ela ir a uma perfumaria e compre uma fragrância específica. Ele quer que ela não pense nele com muita frequência. Ele estará com ela em cada passo que ela der em sua nova vida. Luísa sai para passear por Paris, segurando o último pedaço de testamento que possui. O filme termina aqui. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!